Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora para as últimas notícias e informações do Mengão com o Globo Esporte de hoje, pessoal, 18/2, atualizando todas as informações e notícias do Malvadão. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações e notícias. Olá, muito boa tarde para você. Globo Esporte no ar nesta quarta-feira de cinzas. Acabou a folia, minha gente. E o que pode estar perto de terminar também é o vínculo do Felipe Coutinho com o Vasco. É isso mesmo, o jogador pediu para rescindir o contrato com o clube. Então bora para São Januário conversar com o Juliano Lima, que tem mais informações pra gente. Oi, Juliano. Pegou o torcedor de surpresa, hein? Boa tarde, meu amigo. É verdade, Débora. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Pegou o torcedor e também o presidente Pedrinho de surpresa. Flamengo tá lá em Buenos Aires. O primeiro jogo da Recopa Sul-Americana é amanhã contra o Lanús. E o Bruno Cortes bateu um papo com o Samuel Lino, que ainda tá tentando conquistar o carinho da torcida. Ele chegou em julho do ano passado e até então era a maior contratação, a mais cara da história do Flamengo. Samuel Lino agora chegou o Paquetá, essa pressão não é sua mais, né? O mais caro agora é o Paquetá, né? Não, aqui tem sempre pressão, independente do valor, o jogador é cobrado, pressionado. Por Samuel Lino, o Flamengo pagou algo em torno de 143 milhões de reais. Por Paquetá, 260 milhões de reais. Lino assinou o contrato no dia 29 de julho de 2025. 2 dias depois, estava em campo. Menos de um mês depois, no 8º jogo de Lino no clube, 8-0 no Vitória, com grande atuação dele. O segundo do Samuel Lino no jogo, o segundo dele com a camisa do Flamengo. No dia 30 de agosto, foi convocado para a seleção brasileira. Fez a estreia dele pela seleção na derrota contra a Bolívia, em setembro. Foi tudo muito rápido, acho que foi tudo intenso, nem eu esperava tudo isso que aconteceu, de chegar essa explosão toda no Flamengo, seleção. Samuel Lino vinha de 6 temporadas na Europa. Em 2018, chegou a passar pela base do Flamengo, mas a pressão de vestir essa camisa ele só foi sentir como profissional mesmo. E é uma coisa que é normal, e aqui você sempre vai ter essa cobrança, eu já entendi isso. Jogadores não somos robôs, não somos programados para estar sempre bem todos os dias. Às vezes a gente joga com uma dor, joga com isso, com um problema pessoal em casa. Nesse começo de temporada, o time foi derrotado em clássico. Perdeu o título da Supercopa Rei para o Corinthians e recebeu críticas. Eu não acho correto isso, você vir de 2 títulos importantes, dos 2 títulos mais importantes para um clube, para o clube brasileiro que está disputando, né, ali a Libertadores, o brasileiro lá em cima. Mesmo acontecendo isso da pré-temporada e tudo, acho que é uma cobrança excessiva. Cobrança em cima do time e em cima dele também. Desde o ano passado, o desempenho não se manteve tão lá em cima como nas primeiras partidas. Samuel Lino passou a não ser mais titular absoluto. Em 2026, tem se alternado com Cebolinha no ataque. Ainda assim, terminou 2025 com gol de título brasileiro, na vitória sobre o Ceará. Se Deus quiser ser lembrado aí por muitos longos anos. Vem aí a Recopa Sul-Americana e Libertadores, que está para começar, sem falar no Brasileirão. Palco dos mais variados, para Samuel Lino deixar outras boas lembranças para quem é tão exigente. Hoje é dia de Libertadores pro Botafogo. A partida da Recopa, que vale o título, vai enfrentar o campeão da Sul-Americana. A gente vai passar lá em Lanús, onde está a Luísa Salma, da setorista do GE. Globo, que cobre o dia a dia do Flamengo. Luísa, bem-vinda aqui ao Taon. Queria que você falasse um pouco do clima aí na cidade, porque tem toda uma ameaça de uma grande greve na Argentina amanhã, por conta de uma reforma trabalhista aí, proposta pelo atual presidente, né, o Milei. E queria que você falasse da preparação do Flamengo mesmo, a intenção, os desfalques e como que o Felipe Luiz se prepara para mais essa decisão valendo taça.
Bom dia, Joana. Bom dia a todo mundo. Bom dia, não. Boa tarde, perdão. Tô perdida no horário porque tô trabalhando, né, desde cedo. Mas tô aqui em La Fortaleza, que é o lugar onde o Flamengo joga nessa quinta-feira com o Lanús. E, enfim, o Flamengo chegou ontem à Argentina com alguns desfalques. O Saúl continua fora, assim como o Jorginho também tá em recuperação. O Flamengo tem uma expectativa ali de ter o Jorginho de volta para esse jogo no Maracanã, né, na próxima semana, mas ainda não é possível a gente confirmar isso. Também o Alacena também não viajou, mas de resto tá todo mundo à disposição do Felipe Luiz. Com relação a essa greve, né, a gente entrou em contato com algumas pessoas envolvidas no jogo. Por enquanto tá tudo mantido, tá todo mundo atento, logicamente, a tudo, né, as notícias para saber se quanto que isso vai afetar o esporte, o jogo. Todo mundo sabe, logicamente, que precisa, para realizar um jogo desse tamanho, é preciso ter segurança, é preciso ter as forças também, policiais, né, para apoiar. Então, todo mundo aguardando alguma mudança, mas por enquanto tá tudo certo, tá tudo mantido para o jogo nessa quinta-feira às 9h30 da noite. Em termos de time, força máxima, né? Força máxima, não tem muita dúvida. O lado esquerdo, embora o Samuel Lino até tenha dado uma entrevista exclusiva pra gente, ele não é opção não, né? Ali ele vai ainda com Cebolinha ou talvez o Carrascal. Ainda a gente não consegue cravar. O Flamengo vai treinar daqui a pouquinho no CT do Boca, ali do lado da Bomboneira. Na verdade, é um CT usado pelo time feminino do Boca atualmente. Mas então tem essa última atividade do Felipe, de fato, definir esse time que vai a campo. O Felipe é sempre um treinador imprevisível, né? A gente nunca consegue cravar muito as escalações, porque ele só anuncia, de fato, ali antes do jogo. Mas a última partida contra o Botafogo deu algumas indicações, né? O Flamengo poupou alguns jogadores, inclusive o Rossi, então deve ter esse retorno desses atletas, como o Rossi, o Alexandre, outros jogadores ali do ataque, do meio, enfim, para serem opções para essa partida, porque a Recopa é também uma prioridade. A Recopa e o Brasileiro estão nesse momento no começo dessa fila, e aí se tiver que poupar alguém será no Carioca. O Flamengo enfrenta o Madureira também no fim de semana, entre essas duas partidas da Recopa, então vai precisar pensar nesse jogo com o Madureira, em rodar um pouquinho o time. Mas sim, o Felipe vai ter força máxima à disposição, uma expectativa para que o Paquetá volte, enfim, uma série de coisas, mas sim, força máxima à disposição. E não tem como cravar ainda se o Lino vai começar ou não, mas a tendência é que o Cebolinha permaneça, né? Foi bem nos últimos jogos e pode ser que consiga manter a vaga nesse time. Obrigada, Luísa Sá. Bom trabalho para você acompanhando, então, o Flamengo nessa decisão da Recopa. O Flamengo começou o ano perdendo a Supercopa do Brasil para o Corinthians, então essa sede por essa taça, ela fica ainda maior, com certeza. Bom, agora a gente volta a falar dos... Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos com o Vene Casagrande, atualizando todas as informações e notícias do Flamengo. Deixando os créditos ao canal do Vene na plataforma do YouTube. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Pessoal, agora sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações e notícias. Gol Case, vamos para as informações. Galera, é o seguinte, informação sobre a semifinal do Campeonato Carioca entre Flamengo e Madureira. Acabei de conversar com o presidente do Madureira, o Elias Duba, e ele me confirmou que, na verdade, ele acabou me revelando que o Madureira vai enfrentar o Flamengo em um dos jogos, são 2 jogos, e o jogo que o Madureira for mandante vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. Segundo ele, teve um acordo com o presidente do Flamengo, o BAP, questão de renda, enfim, fizeram um acordo e os 2 jogos serão disputados no Maracanã. Ainda não tem data nem horário definidos pela Ferge. Assim que tiver, a gente traz aqui. Na outra semifinal, Fluminense e Vasco. O Fluminense é um favorito para chegar à final, embora o Fluminense seja, digamos assim, um freguês nos últimos anos do Vasco da Gama, mas eu acho que o Fluminense chega como favorito nesse duelo. E Flamengo e Madureira, nem preciso dizer que o Flamengo tem a obrigação, com todo respeito ao Madureira, tricolor suburbano, mas o Flamengo tem a obrigação de passar pelo Madureira, ainda mais sendo realizado em 2 jogos. Vamos agora para a lista de relacionados do Flamengo para pegar o Lanús. Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, a delegação está viajando para a Argentina.
local do confronto com o Lanús na quinta-feira, 9h30 da noite. Vamos lá. Lista de relacionados. Olha, assim como o iFood deu comida... Rascal, Daniel Salles, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Douglas Telles, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Léo Pereira, Pedro Rossi, Samuel Lino e Vitão. Eles são os relacionados. Além disso, boletim médico. Jorginho segue planejamento de recuperação estabelecido pelo DM do Flamengo e o Wallace Ian, com dores musculares, não foi relacionado para a viagem à Argentina. E Gonzalo Plata, o que aconteceu? O Flamengo comunicou nessa manhã que Gonzalo Plata foi punido com 2 jogos de suspensão no ano passado pela Conmebol e, portanto, não está disponível para o jogo dessa quinta-feira. Ele tem que cumprir em um jogo que é organizado pela Conmebol, que organiza a Libertadores. Como a Recopa é organizada pela Conmebol, o Plata vai cumprir suspensão nesse jogo de ida e fica à disposição no jogo da volta. Nas redes sociais, muita gente comemorando. Não é desfalque, é reforço. Gente, pelo amor de Deus, né? É óbvio que é desfalque, embora o Plata não tenha começado muito bem o ano de 2026 e o Flamengo tem um baita elenco, mas é desfalque sim. Dito isso, galera, o provável time do Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Paquetá, Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha e Pedro. Pois é, o Pedro, que não entrou no último jogo por conta de um incômodo muscular, está relacionado, não está 100%, tá? Mas está relacionado e fica à disposição para esse jogo. Bom, esse provável time aqui é maravilhoso do Flamengo, sem sombra de dúvidas. E para finalizar nosso vídeo, galera, Igor Jesus, eu confesso para vocês que eu não sei se a notícia saiu daqui do Brasil, lá da Inglaterra. Eu sei que durante esse carnaval estou recebendo uma enxurrada de mensagem em várias redes sociais, perguntando sobre Igor Jesus, Flamengo, se de fato tem interesse, como é que está a situação. Eu vou falar aquilo que eu apurei, ou seja, eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro, independentemente se algum outro colega soltou algo diferente. Repito, não sou dono da verdade, mas eu não vou ficar aqui, entre aspas, copiando e colando notícia de alguém. Eu vou atrás, eu ligo para as pessoas. E aí eu vou trazer para vocês aqui o que eu tenho de apuração em relação ao Flamengo e Igor Jesus. Primeiro, tal como o Flamengo faz com vários outros jogadores, o Flamengo fez com o Igor Jesus. Ligou, pegou o telefone, falou assim, tomando uma aguinha com a garrafinha da Golf Case, falou: vem cá, qual é a condição aí do Igor Jesus? Dá para negociar? Falando com o empresário. Falou também com o Nottingham Forest, falou com o representante do Nottingham Forest no Brasil, não vou citar o nome para não expor a pessoa. Consulta, normal, e eles perceberam que não seria viável, ou seja, não foi para frente. Que bom que eles consultaram o Igor Jesus, porque é um baita jogador, um centroavante com características diferentes das do Pedro, e é isso que a diretoria, a comissão técnica, Felipe Luiz, desejam na contratação de um centroavante. Tanto é que ofereceram 30 milhões de euros na contratação do Caio Jorge. O Cruzeiro não fez negócio, porque eles entendem que o Caio Jorge seria o perfil ideal, jogador jovem, brasileiro, já atua no futebol brasileiro, não tem a questão de adaptação. Cruzeiro, por exemplo, o Flamengo não iria pagar imposto, como pagou um imposto extremamente alto com o Lucas Paquetá. Então, por isso, o Flamengo investiu tanto no Caio Jorge. Marcos Leonardo, já expliquei aqui para vocês o que aconteceu. O Marcos Leonardo disse não ao Flamengo 5, 6 meses atrás, e agora o Flamengo não vai atrás dele. A questão do Igor Jesus foi isso, apenas uma consulta normal de mercado. Não tem negociação, não tem situação perto de ser concretizada, não tem nada disso, segundo eu apurei no Flamengo e também com representantes do atleta. Respondi a vocês, galera? Espero que sim. Deixa eu ver se aqui no meu roteiro ficou faltando falar alguma coisa. Não. Vocês agora estão livres para curtir o restante do carnaval. Lembrando, como... É isso aí, torcida do Mengão. E bora para as últimas notícias. Pessoal, o Flamengo chega a Buenos Aires para enfrentar o Lanús na Recopa. A time encerra a preparação
para a decisão em treino nesta quarta-feira no CT do Boca Juniors. Atual campeão da Libertadores, o Flamengo já está na Argentina para enfrentar o Lanús, atual ganhador da Copa Sul-Americana, para começar a decidir o título da Recopa Sul-Americana. A partida de ida será nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio La Fortaleza. A delegação rubro-negra desembarcou por volta das 19 horas em Buenos Aires e seguiu direto para o hotel, onde um grupo de aproximadamente 10 rubro-negros aguardava para ver os jogadores. Porém, ninguém parou para fotos ou autógrafo. O técnico Felipe Luiz terá um último treino na tarde desta quarta-feira no CT do Boca Juniors para encerrar a preparação. O Flamengo viajou com 24 jogadores, entre eles não estão Jorginho e Plata, o volante, como já era esperado, não se recuperou a tempo da lesão na coxa esquerda. Já o atacante foi punido pela Conmebol no ano passado pela expulsão contra o Racing com 2 jogos. Ele cumpriu um na final da Libertadores e falta mais um. Quem também está fora da partida é o Wallace Ian. O Flamengo divulgou que o atacante está com dores musculares e, além disso, a negociação com o Bragantino caminha para um acordo para a transferência do jovem de 21 anos formado no clube. Por fim, Saul continua fora, se recuperando da cirurgia. Cara, o Wallace Ian não saiu ainda? Esse moleque não foi ainda, cara. Eu achei que esse guri já tava longe do Flamengo, cara. Moleque ruim. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like. Valeu!